Ontem eu terminei Breaking Bad. Sim, é uma série de 2008, se eu não me engano, que eu só fui terminar agora. Na verdade, eu comecei e terminei no ano de 2025. E, cara, que série fantástica, sério. Eu poderia fazer um vídeo aqui de 2 horas só falando coisas boas sobre a série, né? E um aspecto interessante sobre mim é que eu não me considero bom em muitas coisas. Mas tem um aspecto que eu sei que eu sou muito... Não sei se a palavra é talentoso, mas eu sou muito bom neste aspecto em específico, que é saber diferenciar o que é bom e o que é ruim. Eu acho que eu tenho o ouvido e os olhos treinados, eu não sei. Eu consigo diferenciar alguém que vai dar certo em determinada profissão e alguém que não vai dar certo. Alguém que vai ter sucesso em algo e alguém que vai falhar. Eu consigo diferenciar uma pessoa esforçada de uma pessoa que não é esforçada, de uma pessoa que tem capricho pelo que faz e uma pessoa que não tem. E, meu Deus, quando eu comecei a assistir essa série, eu falei... Tá, tem alguma coisa aqui. Obviamente eu já tinha escutado falar sobre ela, mas a minha percepção, assim que eu comecei a assistir, especificamente na segunda temporada, e quanto mais passava a série, melhor ficava, né? Eu mais percebia que tinha um capricho na série. E depois quando você vai ver os easter eggs e coisas do tipo, você realmente percebe que tem muita coisa ligada ali, que nem era necessário, mas tem capricho ali. É bem escrito, a atuação é fenomenal também. Mas o fato é, eu tirei algumas conclusões muito interessantes sobre Breaking Bad, porque... Enfim, se você não assistiu Breaking Bad, obviamente isso aqui tem spoilers, né? Mas eu queria ligar um pouco a história de Breaking Bad, especificamente a história do Walter White, que é o personagem principal, com a sombra, que é um conceito de Jung. Estamos aqui falando sobre Jung de novo, né? E eu vou chegar nessa conclusão, que nem é tão maluca assim, eu vou chegar nessa conclusão. Mas antes, deixa eu explicar um pouco sobre o Walter e por que ele chegou onde ele chegou e por que ele fez o que ele fez. Existem diversos vídeos na internet falando sobre como o Walter White ele se transformou em um homem que era bom, né? Um homem bom para um homem mau. E, a certo ponto, eu discordo dessas afirmações. Eu acho que elas não são 100% acuradas, vamos dizer assim. A minha visão sobre o Walter White não é que ele foi de um homem bom para um homem mau. Ele foi de um homem passivo para um homem ativo. O Walter basicamente é um professor de química que... falhou na vida dele, né? Ele não recebe muito bem, ele não necessariamente desgosta do que ele faz, mas ele não é respeitado pela profissão dele, nem pelos outros professores, nem pelo próprio filho dele, nem pelos alunos, nem pela mulher dele. A mulher dele, claramente, ali no primeiro episódio já, se não me engano, ela demonstra claramente não ter nenhum tipo de admiração por ele, ou até mesmo desejo sexual por ele, enfim. A admiração que ela tem, e que até mesmo o filho dela tem, e o Hank, que é um outro personagem, também tem, é a admiração por ele ser um homem bom. E eu acho que, de uma forma ou outra, essas duas coisas se misturaram. Ele achar que ele é um homem bom, e tornar isso parte da personalidade dele, e as outras pessoas reforçarem isso por muito tempo, né? Então é como se o Walter White tivesse colocado uma máscara do pai de família, do professor, da pessoa correta, da pessoa que segue as regras, né? E isso causa um problema muito grande que a gente vem a descobrir depois na série, que é basicamente ele fica reprimindo os desejos que ele tem. Então, em um determinado momento da vida dele, ele monta ali uma empresa, ele é um fundador de uma empresa que depois de uns anos fica uma empresa bilionária. Não é nem uma empresa milionária, é uma empresa bilionária. E ele, em um determinado momento, vende a parte dele por $5.000, antes de saber, obviamente, que a empresa ia explodir, né? Então, ele precisava pagar algumas contas, e aí ele vende a parte dele na empresa, sendo que ele é um dos fundadores, né? Ele que partiu da ideia ali daquela empresa, ele vende por $5.000. Depois de uns anos, essa empresa vale bilhões. Então, o Walter é um cara que ele fica muito frustrado com isso. Principalmente quando ele vê a vida que o Elliot, né, que é o parceiro dele na época ali, e também fundou a empresa, né, e ele vê o Elliot com muito dinheiro, com muitos amigos, ganhando presentes incríveis e tendo uma vida incrível, enquanto ele tem um filho debilitado, trabalha no emprego que ele ganha pouco, e ele não é respeitado por absolutamente ninguém. Os anos vão passando, e esse ressentimento que o Walter tem só cresce no final das contas. E, em vários momentos da série, a gente consegue ver que ele é um cara que ele não sabe lidar com as emoções dele. Ele não sabe lidar com aquilo que tá passando na cabeça dele. Ele, em nenhum momento, decide conversar, inclusive com a mulher dele, né, Skyler, né? Ele, em nenhum momento, ele conversa sobre o que ele tá sentindo, ele não fala muito sobre isso com o filho dele, ele não fala muito isso com o Hank também, no final das contas, então ele fica guardando aquilo que ele sente pra ele mesmo, né? Quando você tem esse tipo de atitude de não resolver aquilo que tá interno em você, isso sempre volta pra morder a sua bunda, às vezes diretamente e às vezes, como o próprio Jung diz, né, às vezes indiretamente. Essa seria a sua sombra. E o Walter, ele ficou alimentando essa sombra e tentando esconder ela por muito tempo.
Até que finalmente ele recebe ali uma notícia que é um empurrão muito grande pra ele, que é o fato de que ele vai morrer. Então, ele não só é um químico frustrado, né, a certo modo, porque ele não conseguiu o reconhecimento que ele gostaria, ele é um professor que não tem respeito, a família dele não respeita ele ganha pouco, mas agora ele também vai morrer de câncer, né? O médico mesmo fala pra ele que se ele tiver muita sorte, ele tem mais 2 anos de vida. Então, esse é o gatilho perfeito para que aquela sombra que estava dentro dele o tempo todo decida sair de lá de dentro, né? Então, a verdade é que o Walter, ele teve quase 30 anos desde que ele fundou aquela empresa para usar aquele desejo que ele tinha, que essa era a sombra repreendida dele, né? A sombra reprimida dele. Era basicamente desejo de poder, desejo de reconhecimento, controle. Essas eram coisas que o Walter gostaria de ter o tempo todo. Mas ele teve quase 30 anos para fazer isso de alguma forma, mas ele vivia de maneira passiva. Ele colocou essa máscara de que ele é o pai de família e que não tem muito o que fazer, que essa é a situação dele e que dificilmente você vai fazer dinheiro de alguma forma correta, né? Então, ele basicamente cria essa imagem na cabeça dele de que não tem muito o que ele fazer e ele vive de maneira passiva. Ele, inclusive, tem 2 empregos para conseguir prover para a família dele lá, né? Que é basicamente na escola, ele é um professor, e em outros momentos ali ele trabalha num lava-jato, né? Lava-jato ou lava rápido? Agora vocês me pegaram, mas enfim. Ele trabalha lá, lavando carros, e ele coloca isso na cabeça dele, e ele não aproveita esses anos que ele teve para tentar talvez uma outra fórmula ali, tentar empreender, tentar alguma outra ideia, tentar criar uma outra empresa. Ele utiliza esses 20, 25, quase 30 anos que ele teve de maneira passiva, até que ele recebe o maior empurrão da vida dele, que é saber que o tempo dele está contado e ele tem muito pouco tempo, na verdade. Então o Walter, ele passa anos negando a necessidade dele de poder, de controle, de inclusive até, de certo modo, ser mais violento, se impor, defender as pessoas que ele acha que ele tem que defender. Tanto que, acho que no primeiro episódio, talvez, no segundo, enfim, ele, numa loja ali de roupas, o pessoal começa a zoar o filho dele, que é debilitado, né? E aí ele age de maneira furiosa, ele fica furioso naquele dia lá, e ele até agride acho que um adolescente naquele caso. Então você vê como aquilo tava dentro dele por muito tempo, e ele foi guardando, alimentando, e ele nunca pensava nesse tipo de coisa, não era algo que ele trazia à tona, que ele conversava com outras pessoas, ou que ele mesmo refletia. Ele estava realmente reprimindo a sombra dele, até que no diagnóstico de câncer, finalmente aquela sombra vem e morde a bunda dele com toda a força possível. E a questão é que Jung pensava da seguinte forma, né? Você não deve destruir a sua sombra, né? Não é algo que você vê ali as características negativas e os seus desejos mais obscuros que sejam, você não deve eliminar aquilo. Muito pelo contrário, você deve saber usar de maneira construtiva aqueles desejos reprimidos. Você deve saber utilizar dessa sua sombra para fazer algo de útil para sua vida. Agora, quando você reprime a sombra, então ela volta de maneira destrutiva. E ela toma, muitas vezes, conta da sua vida de maneira indireta, você não percebe, né? Ali no caso do Walter, que aí começa o grande dilema, né? Durante a série inteira, o Walter justifica os atos dele, no caso crimes, inclusive, né? Ele justifica dizendo que tudo que ele tá fazendo é pela família dele. Até que chega no último episódio e ao confrontar a Skyler ali, né? Ao conversar com a Skyler e ela confrontar ele dizendo que, se você falar mais uma vez que o que você tá fazendo é pela família, não sei o quê, ele corta ela e fala, não, eu fiz porque eu quis. Eu fiz porque eu gosto. Eu fiz porque eu era bom naquilo. Então, essa conclusão do Walter, ela não é à toa. Ela vem depois de ele ter ficado vários e vários dias preso naquela casa de neve lá no final da série. Então ele fica preso com os próprios pensamentos, não tem muito o que entreter ele, não tem muito com quem conversar, não tem mais como ele reprimir a sombra. Agora ele tá trancado com os próprios pensamentos dele. Ele não tem pra onde fugir. E quando ele finalmente reflete sobre tudo que tinha acontecido, quando ele pensa sobre tudo que tinha acontecido, ele percebe verdadeiramente o motivo dele ter feito tudo o que ele fez. E ele admite pra Skyler pela primeira vez que, na verdade, por mais que as intenções pareciam ser pra prover a família dele, né? Pra trazer dinheiro pra casa. E ele tava pensando no filho, na filha que tinha acabado de nascer e na própria Skyler.
isso de certa forma era só fumaça. No final das contas, o que ele realmente queria era reconhecimento, era controle e era poder. Com certeza, em algum momento ali, no começo, ele realmente estava pensando na família dele, né? Mas no final das contas, as atitudes que ele tomava, os caminhos que eram liderados ali, não era ele que liderava. Era a sombra que ele vinha reprimindo há tanto tempo. As atitudes que ele tomava e até faz com que pareça, né, que existem dois personagens diferentes. Então tem o Walter e tem o Heisenberg. Mas o Heisenberg nada mais, nada menos é a sombra dele. O Heisenberg não é apenas um pseudônimo. Heisenberg é a sombra que ele reprimiu por tantos e tantos anos. Então, novamente, ele teve quase 30 anos para utilizar da sombra dele para fazer algo útil. Talvez, inclusive, ter uma outra ideia de um negócio que pode não vir a ser bilionário, mas talvez milionário, ou talvez o suficiente para que ele não tenha que ter 2 empregos, o que era algo, de certo modo, humilhante para ele, né? E ele teve muitos anos pra fazer isso, só que ele vivia de maneira passiva, porque ele não reconhecia aquilo que estava dentro dele, ele não sabia exatamente o que ele queria, o porquê ele queria, e ele colocava aquela máscara de que, eu sou um bom pai, eu sou uma boa pessoa, e é isso que importa no final das contas, não é mesmo? Então o Walter, ele reprimia o desejo de status, o desejo de grandeza, ele reprimia a ambição dele, e ele foi reprimindo isso por muito tempo, até que quando ele recebe um gatilho, aí ele explode e a sombra vem à tona e começa a lidar de maneira indireta, primeiro ponto, né? Então ele começa a ter atitudes que seriam estranhas, né? Então por isso que você tem a impressão de que são 2 personagens diferentes. E aí depois quando você vê, na verdade a única coisa que sobra ali, a certo modo, é a sombra dele. E o grande problema ali é que o Walter, ele percebe tarde demais de que aquele não era mais ele, e sim todos os desejos que ele tinha reprimido por muito tempo, todos os sentimentos negativos pelo Elliot, pelas pessoas que ele se sentia humilhado e esquecido. Ele demorou muito tempo, ele precisou, né, ficar totalmente isolado para perceber que tudo aquilo que ele estava fazendo, no final das contas, era por ele mesmo. Eram por motivos egoístas e por coisas que ele poderia ter lidado anos atrás. Como eu disse, ele teve quase 30 anos para resolver a vida dele. Só que ele não resolveu. Ele vivia de maneira passiva. Se ele tivesse em algum momento tentado sentar com os pensamentos dele e entender exatamente o que ele queria e o porquê ele queria, isso muito antes até do diagnóstico de câncer, talvez ele tivesse tido uma vida completamente diferente. Mas ele foi deixando pra lá aquilo. E aí que tá, eu comecei a pensar muito sobre isso, né? Quantas vezes a gente não faz exatamente isso? A gente fica se distraindo com o Instagram, TikTok, que seja o YouTube. Fica se distraindo com lugares que a gente vai pra esquecer os problemas. E a gente vai colocando tudo isso embaixo do tapete. Até que em algum momento isso volta pra morder a nossa bunda. Como eu disse, às vezes é uma maneira muito direta, né? Como é a representação do Heisenberg dentro da série. Mas às vezes é de maneira indireta. Você toma atitudes, ou até você tem aquela autossabotagem de, pô, eu não sou bom nisso aqui, pô, isso aqui não dá certo pra mim, isso aqui eu não vou conseguir. E no final das contas, isso é simplesmente as coisas que você vem reprimindo, os sentimentos que você não tá lidando. Então eu sempre recomendo que você sente com seus pensamentos. Desliga um pouco o celular, desliga um pouco o computador, desliga o videogame que seja, e pensa. Pensa sobre o que você quer. Eu faço esse exercício constantemente e eu venho encontrando caminhos que seriam simplesmente impossíveis se eu não lidasse com os meus sentimentos. E lidar com essas coisas é bem difícil, inclusive, tá? Não é algo fácil, é algo que requer até uma certa prática, porque é muito fácil se sentir com tédio hoje em dia, né? Qualquer coisa você quer se entreter, qualquer coisa. O silêncio, ele é ensurdecedor, parece. A gente vive em tempos em que a gente não sabe lidar com o silêncio e com o tédio, né? Eu sou um cara que eu escuto muita música. Eu amo escutar música. E se eu não me atentar, eu vou estar escutando música em qualquer ocasião possível. Eu vou lavar louça escutando música, eu vou tomar banho escutando música, eu vou estar dirigindo escutando música. Eu estaria escutando música agora, inclusive, se deixasse, mas eu percebo que é necessário que às vezes eu fique simplesmente em silêncio e que eu fique com tédio mesmo. Exatamente como o Walter ficou naquela casa na neve. Para que eu perceba aquilo que está sendo reprimido dentro de mim. Aquilo que eu realmente quero, aquilo que eu realmente almejo.
E principalmente, qual é o caminho pra eu chegar nisso, né? Então, uma grande reflexão que eu tive na série, principalmente nessa última temporada, foi exatamente isso. O Walter, ele podia ter feito tudo de diferente. Ele teve quase 30 anos pra fazer isso. Mas ele vivia de maneira passiva e ele precisou ter um diagnóstico de câncer pra ele finalmente pegar tudo aquilo que tava dentro dele e transformar em alguma coisa. Só que era tão tarde e ele tinha tão pouco tempo que a melhor solução que ele tinha era a vida no crime. E aí ele, finalmente, e a gente questiona muito isso, né, as pessoas que gostam de Breaking Bad, eu vi vários vídeos sobre, né, depois que eu terminei a série, e as pessoas questionam muito isso, né, o Walter, ele era um homem bom, e ele se tornou um homem mau, e ele devia ter aceitado simplesmente a ajuda do Elliot em determinado momento, e ter trabalhado com um cara normal. Mas no final o que ele queria não era isso, entendeu? Ele não tava buscando pelo tratamento do câncer, ele não tava buscando pelo dinheiro, ele tava buscando por reconhecimento. Ele estava buscando aquilo que ele sentia que era direito dele, né? Então, ele abriu mão da empresa em determinado momento, mas ele sentia que aquilo tinha sido uma criação dele e que era para ser ele no lugar do Elliot, ou pelo menos ele do lado do Elliot. Então, simplesmente aceitar o emprego que o Elliot ofereceu, que inclusive o motivo dele ter oferecido não foi porque ele reconhecia que o Walter ele era brilhante, né? Na verdade, ele estava oferecendo o trabalho porque ele estava com dó do Walter. Quão miserável seria a morte do Walter se ele tivesse aceitado esse emprego? Porque tudo aquilo que ele mais queria dentro dele não seria atingido. Ele não atingiria aquilo que ele realmente queria. Então, a alternativa de só aceita o emprego ali e tenta viver os próximos 2 anos como um homem bom, não supriria as necessidades e os desejos que o Walter tinha dentro da sombra dele. Então, no final das contas, o grande problema não foi que ele não aceitou o emprego naquele momento, e sim que ele reprimiu o desejo dele por muito tempo, o desejo de status, o desejo de reconhecimento, o desejo de controle. Ele reprimiu por muito tempo, e quando finalmente ele teve a oportunidade de trazer a sombra pra fora, aí já era tarde demais.